Glória a Deus. Amém? Amém. Não há nada melhor que o meu Deus, que o nosso Deus. Amém? Aleluia. Com Deus a gente tem tudo. Não falta nada. Amém. Né? Amém? Glória a Deus. Então Deus colocou hoje uma palavra no meu coração e nós vamos meditar sobre dificuldades que nós passamos e qual é a postura que nós temos que ter diante das lutas, das dificuldades. Nós temos as promessas de Deus, né? O Senhor fez promessas para nós. E muitas vezes, mesmo com as promessas, a gente passa a dificuldade, passa a luta, passa os perrengues, e nós vamos ver hoje, meditar, como que a gente pode agir, qual é a atitude que nós temos que ter para vencer as adversidades. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 32, nós vamos ler. Obrigada. Obrigada. Jeremias 32. Eu não sei se eu falei para vocês, na versão NAA. Se vocês quiserem colocar aí. Aleluia. Posso ler? Trouxe a sua Bíblia, sua arma. Amém? Como o pastor fala, tem que trazer a arma, né? Vamos lá. Jeremias 32, no versículo 42, diz assim: porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Então, a gente vai ver aqui que a cidade estava caminhando para a destruição, por causa dos pecados do povo. E Deus permitiu tudo isso para tratar, para disciplina, para que o seu povo se voltasse a Ele. E algumas vezes nós passamos algumas disciplinas, porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina aquele que ama, né? Para aprender aquilo, para se aproximar mais do Senhor, para chegar mais perto e falar: Senhor, está difícil. E nós vamos ver o que o Senhor, como é que o Senhor vai agir aqui. E no versículo 43 diz assim: ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Versículo 44. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Então, em meio à disciplina, o Senhor também diz que vai trazer restauração. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus, que não é só luta, só dificuldade, mas o Senhor vai trazer restauração e Ele vai fazer promessas. No versículo 6 diz assim: eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e se revoltaram contra mim. Então, diante disso, o Senhor também faz promessas. E Ele promessa a cura, Ele promessa a restauração, Ele promete a prosperidade, e promete a paz, promete o perdão dos pecados. Amém? Mas, aos olhos humanos, diante daquele contexto, daquela dificuldade que estava passando
o povo e a cidade de Israel, e que iria passar e ia piorar, porque o Senhor já tinha falado. O profeta Jeremias pensou, Senhor, mas como que vai ser isso? Como que vai ter a restauração? Como que o Senhor vai agir? Como que vai ser? Porque aos olhos humanos está muito difícil, a situação está muito difícil. Como é que vai ser? E Deus então responde para Jeremias, volta lá, uma folhinha, no capítulo 32 ainda, no versículo 26, diz assim: então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Glória a Deus, glória a Deus. E muitas vezes nós estamos assim, a gente está no meio da situação, no meio da dificuldade, aquele contexto que você fala, Senhor, eu não vejo a luz no fim do túnel. Diante desse problema, dessa luta que eu estou passando, como é que vai ser? Não consigo entender como é que vai se cumprir, como Jeremias, como se cumpriria essas promessas. Mas o Senhor responde hoje para você e para mim. E Ele diz, né? Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Por causa da graça de Deus, nós podemos ter esperança. Amém? Então, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que ir com fé, com esperança, crendo que Deus é poderoso para mudar a nossa história, que para Ele não tem nada impossível. E uma outra coisa, nós temos, queridos, isso é muito sério, nós temos que resistir à voz do inimigo, à voz do maligno, principalmente quando nós estamos enfrentando um momento difícil, um momento de luta, uma provação, porque o inimigo, ele fala na nossa mente, você está frito, você está frita, não vai dar certo. É assim ou é só comigo? Principalmente de noite. Quando a gente deita para dormir, que fala, vou descansar. Aí vem aquela voz. Você acha que vai dar certo? Você acha? Olha para você. Olha para a tua situação. Olha do jeito que está o mundo. Olha isso, olha aquilo. E se muitas vezes a gente não resistir, e se a gente não dominar a nossa mente, não aprender a dominar a nossa mente, a gente se deixa levar e a gente vai ficando apavorado. Sim ou não? E a gente vai ficando apavorada e a gente até esquece das promessas que o Senhor nos fez. De cura, de restauração, de libertação, de salvação. Então nós temos que nos apegar ao Senhor, nos apegar às promessas do Senhor. A gente não pode esquecer as promessas que o Senhor fez para nós. E eu quero hoje meditar rapidamente com você, qual foi a postura que um servo de Deus teve diante de uma dificuldade, de uma situação difícil. Ele tinha a promessa, como nós temos, como as promessas que o Senhor fez para Israel. Ele tinha a promessa, mas ele enfrentou uma dificuldade. E qual é a postura que nós temos que ter? Então eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ver algumas atitudes que esse servo de Deus, Elias, que a gente vai meditar. Hoje aqui tem um servo de Deus também, ó. Nós temos um Elias aqui também, né? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, glória a Deus, um servo de Deus, amém? E nós vamos meditar nessa postura que ele teve, para a gente entender muitas vezes, diante das dificuldades e da promessa que nós temos, como que a gente tem que fazer. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 diz assim: muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vá apresentar-se a Acabe
porque farei cair chuva sobre a terra. Essa era uma promessa. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio de seca. O povo estava com fome, uma dificuldade danada. E o Senhor fala para Elias, ele dá uma promessa: eu vou mandar chuva, vai ter chuva. E no versículo 2, o que Elias fez? Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, Elias se levantou e foi. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Nós temos que ir. Nós temos que nos levantar e fazer e caminhar em cima da promessa. Caminhe em cima da palavra. Caminhe em cima da promessa que Deus te deu. Que Deus está te dando. Que promessa o Senhor fez para você? Nós temos que fazer a nossa parte, queridos. Muitas vezes, mas Deus já deu, já falou. Nós temos que fazer aquilo que depende de nós. Porque aquilo que depender do Senhor, Ele não vai fazer. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele chegou na frente, Ele já tinha falado, Jesus já tinha liberado, já tinha profetizado, prometido, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. E quando ele chegou na frente do túmulo, o que ele falou para os discípulos? Tirai a pedra. Aquilo que eles tinham que fazer, Jesus não fez. Jesus fez o milagre, mas eles primeiro tiveram que tirar a pedra. Então, aquilo que depende de nós, o Senhor não vai fazer. Então, em que área você precisa do milagre? Você precisa de cura, de restauração, de libertação. Às vezes está com um problema no casamento. Esse fim de semana, por exemplo, aquele casal que eu convidei para o aniversário de 4 anos do MMI, a Sandra e o Fábio, eles estão fazendo, lá em Ilhabela, uma imersão para casais. Então, casais que estão com dificuldade no relacionamento, estão lá para restaurar o casamento. Então, esses casais, eles deram o passo, eles tomaram uma atitude. Então, assim, vamos orar, mas a coisa estava difícil. Então, nós vamos agora fazer a nossa parte, o que a gente pode fazer para restaurar o casamento. E é assim que o Senhor faz conosco. O impossível, Deus faz. Mas aquilo que é possível, nós temos que fazer. Amém? Vamos lá, versículo 41, dá um pulinho agora, 18:41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Gente, a palavra de Deus não diz, já se ouviam um barulho de chuva. Ninguém ouviu, só Elias ouviu. Elias ouviu pela fé. Foi pela fé. E a palavra de Deus diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que encher o nosso coração de fé, porque sem fé a gente não sai do lugar. O medo não deixa a gente sair do lugar. O medo paralisa. A insegurança. Sim ou não? A gente não sente isso. Ai, não dá. Ai, meu Deus. Ai, tá difícil. Ai, que medo. Ai, eu não vou. Ai, acho que não vai dar certo. Nós temos que encher o nosso coração de fé todo dia. Amém. E Elias, ele ouviu pela fé. O que você está ouvindo que não está gerando fé no teu coração? Amém? O que nós estamos ouvindo? Será que a gente está ouvindo a palavra? Nós precisamos comer essa palavra diariamente. A palavra de Deus diz em Tiago que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Elias era igual a gente.
Quando você chegar no céu, você vai falar, nossa, meu Deus, é igual a Elisa aqui. É o mesmo, eu achei que ele é o mesmo. Tinha os mesmos sentimentos. E ele orou com fé. E o céu deu chuva. E o céu deu chuva. E a terra produziu seus frutos. Então, se Elias, que é Elias, orou, por que eu não posso orar? Com fé. E ver a cura na minha casa. E ver a restauração na minha família. E ver a salvação na minha casa. Elias, ele trouxe a promessa do céu para a terra. A gente sempre ora isso. Eu e o Maurício, a gente ora todo dia junto. E a gente ora isso. Senhor, traz a promessa que está no céu para a nossa casa, para a nossa família. E a gente tem que fazer isso, gente. No dia, há 4 anos atrás, quando o Senhor me deu o MMI, que é o Movimento de Mães Intercessoras, e Deus pôs isso no meu coração, essa promessa, e eu comecei a orar, Senhor, então, se o Senhor está me dando, se traz a promessa para a terra, traz a promessa para a terra, porque não tinha nada, só uma visão que Deus me deu, só a fé, traz a promessa para a terra. E o mês passado a gente completou 4 anos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então pega a promessa que o Senhor deu para você e não se conforma. Não se conforma com o não. Não se conforma que não vai dar. Não se conforma. Coloca diante do Senhor. Amém? No versículo 42, diz assim: Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Até aí um pouquinho. Elias tinha a promessa. Então Elias podia pensar assim, eu já tenho a promessa, eu vou para a rede, sombra e água fresca. Deus já falou que vai fazer mesmo, vou relaxar. Quem foi relaxar foi Acabe. Acabe foi comer, foi beber, foi relaxar, foi distrair. Mas a palavra diz, que a gente leu aqui, que Elias, ele foi orar. Elias foi para o secreto. Elias foi clamar a Deus no monte, pela promessa que Deus falou que ia chover. Ele não foi relaxar. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter o nosso lugar, nós temos que ter o nosso secreto, nós temos que ter o nosso lugar de oração, o nosso quarto de guerra, o nosso tempo com Deus diariamente, ler a palavra, meditar na palavra, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Amém? É isso que nós temos que fazer. Ter esse tempo com Deus, ter esse momento, isso é muito importante para a nossa vida, para que a gente conquiste as coisas que o Senhor tem para nos dar. E eu vou te falar, a promessa é um estímulo para você e eu orarmos. Sabia? A promessa é um estímulo. Muitas vezes, no meio do meu dia, eu estou lá, orando na batalha, né, falando, Senhor, puxa, eu tenho a promessa, essa promessa. Aí o Senhor fala assim para mim, volta para casa e vai orar por essa promessa. E eu faço isso. Eu volto, eu tenho lá meu quarto de guerra, que quando a Pri, meus filhos casaram, nossos filhos casaram, e eu virei o quarto da Pri no meu quarto de oração. E é meu quarto de guerra. E o Senhor fala, volta para casa. Eu falo, Senhor, no meio do dia eu paro tudo, para tudo. E é isso que eu faço. E eu vou lá para orar, para clamar, e eu vou de preferência na hora que a minha ajudante já foi embora, porque aí eu solto a garganta. Os vizinhos devem pensar que eu sou meio doida. Porque aí eu guerreio, eu falo, eu grito, eu louvo igual quem vê, só lá mesmo, né? Porque essa voz de taquara rachada aqui não dá. Mas lá e no banheiro é uma beleza, a voz fica ótima. Mas a gente tem que fazer isso. Amém? Nós temos que ter esse posicionamento. Olha, uma vez
uma missionária disse o seguinte: todos os dias nós temos uma escolha. Nós podemos escolher seguir o caminho de Acabe, relaxar, distrair, comer e beber, ou podemos escolher o caminho de Elias, de orar pela promessa que Deus tem para nós. Que escolha que a gente está fazendo? Amém? Então nós temos essa atitude que Elias deixou para nós. No meio de uma situação que ele não sabia, Deus deu a promessa, mas ele não sabia como é que ia ser. Nesse versículo, continuando, no versículo 42, diz assim: Acabe então subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Amém? Era uma postura incomum. Elias, ele se encurvou, pôs a cabeça no meio do joelho. Em uma ocasião, eu gosto muito de estudar, e eu falei: Senhor, o que significa essa postura de Elias para orar? O que significa isso? E esse estudo disse que Elias, ele estava numa postura para gerar a promessa. Ele estava, as mulheres hebreias, muitas mulheres hebreias, elas ganhavam os bebês no parto de cócoras. E ele estava então gerando. Era como se ele estivesse gerando num parto de cócoras a promessa dentro dele. E é isso, gente, que a gente tem que fazer. Essa foi a postura de Elias. E a gente tem que pôr a promessa dentro de nós. Amém? Vai nascer. Fique grávido. Fique grávida da promessa. Igual Elias aqui, fique grávida. A gente tem que engravidar. Tem algumas aqui que já estão grávidas, né? Aleluia, glória a Deus. Mas fique grávida da promessa. Amém? E fala: Senhor, está aqui. Porque a grávida, a gente pode falar com as grávidas aqui, né? Não tem como não pensar, não orar, não conversar com o Gabrielzinho, com o meu Gabrielzinho. Você também é nosso, mas aquele, né? Ela está grávida, para quem não sabe. Minha nora está grávida, está esperando o Gabriel, né? Não tem como não conversar com o Danielzinho. Não tem como. E a promessa é assim: Senhor, como que vai ser, Senhor? Eu estou grávida agora do centro esportivo para pessoas neurodivergentes, que são pessoas especiais. E eu estou grávida disso. E eu falo: Senhor, eu não sei como vai ser. Porque os meus olhos, não sei nem por onde começar. Mas eu sei que vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. E eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Estou lá no instituto, lá em Alphaville, aprendendo como lidar com os especiais, porque nós vamos ter. Eu e nós vamos ter. Então não desista. Continuando, no versículo 43, diz assim: E disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Até aí. Por 7 vezes. Não sei se foram 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos. 7. Mas sabe o que acontece? Ele perseverou. E nós temos que perseverar. Perseverar na promessa que Deus vai dar. Além de orar, além de jejuar, nós temos que perseverar. Eu vejo por aí, a gente conversa com muita gente, pessoas muitas vezes frustradas, porque não perseveraram. Não perseverou. E
nós precisamos perseverar. Sabe, eu entendo assim que as orações são como sementes, as nossas orações. Algumas, bem rápido. Algumas demoram um pouquinho. E algumas demoram. Como a semente do feijão. Quando a gente estava na escola, a gente pegava o feijãozinho lá, carocinho, punha no algodão com água. E aí, punha de manhã, à noite, estava a folhinha verde lá, não era? A gente ficava todo feliz. Ai, vou plantar feijão. Delícia. Rapidinho. Aí tem a semente da orquídea, que demora um ano para dar flor. E aí tem a semente da orquídea, da jabuticaba, que demora 14 anos para dar fruto, não é verdade? Quem conhece aí sabe. A minha irmã, a Rose, alguns aqui conhecem esse testemunho, foi a semente de jabuticaba. Orei 14 anos por ela, para ela se converter. Eu me converti primeiro ao Senhor. Eu tinha a promessa, como você tem a promessa, de alguém da sua casa, de alguém da sua família que você está orando. Eu tinha a promessa, eu me converti primeiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu com essa promessa agora eu vou clamar, e passou um ano, e passou 2, e passou 3, e passou 4, falei, Senhor, estou com a promessa, mas e aí? Até que chegou um dia que o Senhor falou assim, Fia, é o seguinte, fica fria, fica em oração, porque o milagre quem vai fazer sou eu. Teu papel é orar. Eu falei, tá bom, Senhor, beleza, glória a Deus. E continuei orando. Até que chegou um dia que a minha irmã se entregou para o Senhor. Hoje, a minha irmã, a Rose, ela é pastora da nossa igreja, lá de Pouso Alegre. Ela cuida de 3 igrejas. Ela e meu cunhado, 3 igrejas e mais a creche. Sabe o que acontece? Sabe por que a luta foi tão grande? Porque o Senhor não tinha só salvação para ela, só a conversão, que era o que eu pedia. Senhor, converte o coração da minha irmã, salva a minha irmã. A obra era muito maior. Por isso que demorou tanto. Por isso que demorou, o Senhor estava aperfeiçoando ela e o meu cunhado, o pastor Osvaldo, para cuidar dessa obra maravilhosa. Então não desista dos seus familiares. Não desista. A minha mãe, eu fui a primeira da minha casa. A minha mãe também tinha aquela coisa de família, sabe, de, mas eu creio nisso, eu tenho a crença nisso, tenho a crença naquilo. Eu comecei a orar também pela minha mãe. Comecei a orar. Eu vou te contar esse testemunho da minha mãe, da conversão da minha mãe. Deus pôs no meu coração para contar para você também perseverar. E eu chamava minha mãe para ir para a igreja, e falava para minha mãe era uma pessoa ótima, mas ela até então não queria saber do Senhor. E um dia, eu queria um carro, e meu marido, abençoado, maravilhoso, lindo, me deu o carro que eu pedi para ele, que era um Pajero. E eu queria muito, porque a família era grande, e cabia todo mundo no carro. E um dia ele estava indo, ele foi fazer uma viagem para China. A gente morava em Minas, e eu fui buscar ele com o carro, vim buscar ele com o carro. Quando a gente saiu, peguei ele no aeroporto, descansou um pouquinho, entramos no posto, roubaram o carro. Quando eu vi a minha promessa indo embora, aquele carro, eu falei, não, que negócio é esse? Deus me prometeu, o carro é meu. Não aceito. Entrei dentro do posto, dobrei meu joelho lá e comecei a orar, que nem uma doida. E comecei a clamar, Senhor, traz meu carro de volta, traz meu carro de volta, traz meu carro de volta. Aí, a polícia não chegou. Nós fomos para casa, de carona, voltamos para Minas. E na época, o Maurício conhecia um policial,
federal que falou, olha, é o seguinte, Maurício, não estou querendo te desanimar, não, mas eu tinha uma Pajero, roubaram, não achei nunca mais. Aí Maurício falou para mim, eu falei, mas a minha vai achar, a minha vai vir, porque Deus é poderoso, Ele me deu, vai vir. Aí eu estou em casa, passou uns dias, não muitos, acho que uma semana, 2 dias, eu estou em casa, toco o telefone, é da casa do seu Maurício, eu posso dizer que a gente achou a Pajero, quando o cara falou, a gente achou a Pajero, glória a Deus, aleluia, parece uma louca, né, eu, minha mãe, todo mundo gritando, as crianças chorando, achou o carro, beleza, falei, gente, como Deus é bom, tá bom, aí fui para a igreja, depois na semana, eu tinha um culto de mulheres, à tarde, aí minha mãe falou assim para mim, eu vou com você na igreja hoje, aleluia, a bênção é grande, glória a Deus, minha mãe foi para a igreja comigo, aí antes de eu pregar, eu falei assim, eu tinha costume de perguntar, eu falei, alguém aqui tem algum testemunho para contar? Ela lá, do meio da igreja, fez assim, eu falei, ai Senhor, o que ela vai falar, meu Deus do céu, o que eu tinha que perguntar? Aí lá vem minha mãe, aí eu falei, então mãe, você quer alguma ajuda? Eu falo, não, eu quero falar, vamos ver, né, o que ela vai falar. Aí a minha mãe falou o seguinte, no dia que roubaram o carro da minha filha, eu fiz uma oração a Deus, e eu falei, Senhor, se o Senhor é Deus, se eu tenho que servir a esse Jesus, se eu tenho que seguir a Jesus, traz o carro da minha filha de volta. Eu nem imaginava que ela tinha feito aquela oração. Traz o carro da minha filha de volta. E a hora que o carro chegou, ela falou, Senhor, o meu coração é teu. E eu quero dizer, aqui diante da igreja, que hoje eu estou aceitando Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Gente, quem disse que eu conseguia pregar depois? Chorando do jeito que eu sou. Só pela graça. Não desista. Você não sabe o que Deus está produzindo no coração do teu marido, do teu filho, da tua esposa, das pessoas que você está orando da tua casa. Você não sabe o particular deles com o Senhor. Quando você menos esperar, a bênção vai chegar. Quando você menos esperar, creia. E depois disso, a cidade pequena, Pouso Alegre, eu andava com o carro, as pessoas falavam assim, olha lá o carro do milagre, não era carro? Olha lá o carro do milagre. Teve um dia que eu fui numa loja de roupa, que eu tinha costume de ir, e aí a loja cheia, a loja era Careche, né, na época, falou, você que é a mulher do milagre? Eu falei, sou. Você quer contar a história? Conto. A loja parou para me contar o testemunho do carro. Acabou, era uma choradeira, só faltou fazer apelo. Para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos continuar. No versículo 44, diz assim, na 7ª vez, o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não se detenha. Gente, era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não era tempestade. Obrigada, amor. Não era tempestade. Era uma nuvem pequena, branquinha. Amém? Do tamanho da mão de um homem. Mas ele falou assim para Acabe, olha, manda avisar, o temporal está chegando, a tempestade está chegando, fala para ele vir logo, senão ele vai pegar temporal no meio do caminho, com aquele carro dele. Sabe o que ele fez? Ele profetizou. Ele profetizou a chuva, ele profetizou a tempestade, ele profetizou, está chegando, vai nascer, vai resolver, vai dar certo, vai realizar. E o que nós temos falado?
palavra de Deus diz em Isaías 55:11, o Senhor falou assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo pela qual eu a designei. Nós temos que orar a palavra, nós temos que declarar a palavra. Ore a palavra, ore a palavra. Por isso nós temos que tomar cuidado com a nossa fala. Sabe, a palavra de Deus diz em Provérbios que a maldição e a bênção está na nossa boca, que a gente tem que tomar cuidado. A morte e a vida estão na nossa língua. E às vezes a gente fica gerando dentro de casa, na nossa vida, situações de morte. Ah, que está difícil. Ah, que não vai dar. Conhece gente assim? E aí, tudo bem? Ah, está difícil, né? Está difícil. Ai, está complicado, né? Ai, nossa, você não sabe como é que é lá em casa. Ai, mas para com isso. Para de falar que está difícil. Para de falar que não vai dar. Para de falar que está complicado. A murmuração é música no ouvido do diabo. Tudo que o diabo quer é ver a gente murmurar. Então nós temos que ouvir o que a gente está falando. Ouça o que você está falando. Profetiza vida. Para a gente encerrar. No versículo 45 diz assim: em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu a grande chuva, aleluia, se cumpriu a promessa. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Elias não desistiu. Não desistiu. E é interessante que, se você observar, naquele momento onde ele ia 7 vezes, nada, e nada. Ele não desistiu, sem sinais e sem evidências. Às vezes a gente precisa de sinal. Senhor, eu vou perseverar, beleza, mas me dá um sinal. Fala comigo. Me dá uma evidência aí que o Senhor está me ouvindo. Não é assim? Ou é só comigo? Dá um sinal, um sinalzinho, Senhor. O Senhor está me ouvindo? Mas o Senhor não deu sinal, não deu evidência. Ele só falou: persevera. Persevera, porque você é meu filho, você é minha filha, e eu vou cumprir a promessa que eu tenho para você. Quando a gente está na prova, é assim, gente. Deixa eu dar um exemplo para você, para a gente encerrar. Na época da escola, quando a gente estava fazendo dia de prova, já dava aquele frio na barriga, né? Dava aquela dor de barriga, não era? Aí o professor entrava na sala, todo mundo sentado, ele dava folha. Dava a folha da prova pra gente. Ai, meu Deus, eu estudei, esqueci tudo, agora é o branco. Não era assim? Aí a gente pegava a folha na prova. Ai, não lembro dessa questão. Ai, meu Deus, o que queria dizer mesmo? Aí, chamava o professor. O que o professor fazia? Ele só ficava assim na sala, ó. E todo mundo tremendo. Senhor, professor, hoje é prova. Hoje não é dia de falar nada. Na vida real é igual. Quando nós estamos na prova, é silêncio de Deus. Muitas vezes é silêncio. O Senhor não fala nada. E nós temos que confiar que Ele está ouvindo as nossas orações. E que no tempo dEle, no Kairos de Deus, Ele vai cumprir a sua promessa. Porque a gente fica querendo que Deus fale, Deus não fala, Deus não dá uma dica, pelo menos fala alguma coisa, Senhor. Não é assim? Mas Deus é fiel e Deus vai cumprir. Eu quero só fazer uma pergunta agora para as mulheres, por exemplo. Qual de vocês já queimou bolo, fazendo bolo? Ai, Senhor. Como diz o Maurício, pisca, só pisca. Queimou o jantar, queimou arroz. Os homens, qual de vocês já bateu o carro de dar PT? Meu Deus do céu. Você parou de fazer bolo?
Você parou de dirigir? E você está desistindo das promessas de Deus por quê? Você não desistiu de fazer bolo. Não desistiu de fazer aquelas coisas que não deu muito certo. E a gente está desistindo das promessas que Deus tem para nós. Não podemos desistir. É isso que Elias ensina para nós. Eu quero encerrar com um versículo voltando lá para Jeremias, para a gente orar, para chamar o bispo para orar. Jeremias 32, no versículo 14. Volta lá. Jeremias 32, no versículo 14. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Deus fez a promessa. Ainda se comprarão. Então, tribulação. Mas a promessa eu vou cumprir. E aí ele diz o seguinte. Eu achei muito interessante quando estava lendo o livro de Jeremias, essa passagem, que ele fala: guarde num vaso de barro. Nós sabemos que que o Senhor é o oleiro. E nós somos o vaso de barro. Então ele mandou: guarde essas promessas no vaso de barro. Guarda as suas promessas no seu coração de barro, vamos dizer assim. Guarda as promessas que Deus tem para você no seu coração de barro. Porque Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para você e para a sua casa. Hoje, a minha família é toda entregue ao Senhor, toda convertida. Eu comecei e hoje todos são. Não quer dizer que a gente não tem tribulação. Eu tenho ainda, assim, ainda tem gente que precisa de libertação, que eu estou orando. Mas em nome de Jesus, eu ainda vou vir aqui nesse púlpito, ou num maior, né? Como o pastor falou, que a igreja vai crescer, e eu creio, contar que ele foi liberto. Quem me conhece sabe de quem eu estou falando. Ele está no fundo do poço. Mas para Deus isso não é nada. Nada. Então não se deixa abalar pela sua visão da dificuldade que está a tua situação. Não se deixa abalar. Porque às vezes a gente olha humanamente, com os nossos olhos humanos, e fala: Senhor, o Senhor vai voltar e não vai fazer. Para com isso. E eu vou te falar, não fala nem para você mesma, para sua cabeça. Porque às vezes a gente é assim, a gente não declara, mas a gente fica na cabeça: ai meu Deus, não vai dar certo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Profetiza vida. Profetiza vida para você, para tua família, para tua casa. Não aceite aquilo que ainda não é a vontade de Deus. Não aceite aquilo que ainda não é o propósito de Deus para tua família. Se a tua casa precisa de cura, de restauração, de libertação, creia. Por mais difícil que esteja, por mais atolado que esteja no pecado, nas drogas, por pior, o milagre vai ser maior. A glória de Deus vai ser maior. Amém? Porque coisa fácil, isso aí até um médico resolvia. Mas quando está uma situação caótica, um contexto impossível aos nossos olhos, Deus vem com um milagre. E Ele muda tudo. E Ele é glorificado na terra, através da nossa vida. Amém? Você crê? Glória a Deus, glória a Deus. Queria chamar o Maurício para orar. Glória a Deus. Bonitinha, vestida de Mari. Desculpa, olha, isso aqui, esse look aqui, ó, é da Mari. Se alguém quiser alguma coisa, é só falar com a Mari, viu?
Amém. Coloca aí para mim, por favor, Tiago 5,17. Uma grande mulher mesmo. E é grande. Vamos orar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Depois eu quero orar aqui com a Marisa. A gente conhece a Marisa como sogra da Ju. Muita gente orou por ela, né? Mas está aí o milagre. Tiago 5,17. Pode ser na NAA mesmo. Elias era homem semelhante a nós. Eu acho não, ele só não tinha celular, e-mail, WhatsApp, mas ele tinha residência, talvez a casa dele até CEP tinha. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com fervor, né, como a Sueli ministrou, gerou, né, para que não chovesse sobre a terra. E por o quê? 3 anos e 6 meses não choveu. Há uma diferença grande do Cronos e do Kairos, né? Eu me lembro até hoje, o Daniel trouxe uma palavra de Deus, tem palavras que marcam há muito tempo o que é o Crono, o que é o Kairos de Deus. Por isso que é importante se anotar as palavras. Mas no versículo 18 acontece algo muito interessante para nós orarmos. Depois orou de novo, e então o céu deu, e depois, e a terra produziu os seus, uma terra seca, árida, 3 anos e meio, sem cuidado, sem adubo, sem uma gota d'água. Porque por muitas vezes nós temos orado, Senhor, quando vier o seu tempo, será que vai dar tempo? Quando enfim o Senhor fizer chover, será que ainda vai dar certo? Abre João 11, por favor, 37. Porque por muitas vezes nós temos aguardado o Kairos de Deus, mas também por muitas vezes nós pensamos, quando vier a chuva, será que vai dar certo ainda? Será que vai dar tempo? Interessante que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele se atrasa não, ele espera por mais 4 dias, mas quando ele chega lá, ele conversa com Marta primeiro, depois conversa com Maria, e quando ele vai estar em direção ao milagre, mas alguns, quando viram Jesus, disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Morreu, o cara morreu. Será que Jesus não podia? Eu sempre digo, nós temos a impressão de que Deus podia ser mais prático, não é verdade? Ele tira o povo do Egito, desvia o povo do exército filisteu, e aí põe o povo diante do mar. Era tão mais fácil, o mar já está aberto, né? Já passa logo, o trem já está resolvido. No versículo 39 do mesmo capítulo de João 11, então Jesus ordenou, tirem a pedra, como ele falou, aquilo que temos nós que fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai mover uma palha, irmão, naquilo que é você que tem que fazer. Porém Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Não deu tempo. Você sabe que alguns estudiosos dizem que o Senhor fez isso por 4 dias, para que os judeus entendessem do seu poder, porque para os judeus, o Espírito ainda fica ao lado do corpo por 3 dias. Por 3º dia não tem mais jeito. Mas no versículo 40, o Senhor diz uma coisa. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, verás a glória de Deus? É nesse ponto que eu quero orar com você. A glória de Deus. Você verá a glória de Deus na sua vida, na sua casa, no que te diz respeito,
naquilo que eventualmente você entende que o Senhor está se atrasando, está demorando, o Kairos de Deus não está batendo muito com os planos e as promessas que Ele tem feito, na impressão que você tem que, por muitas vezes, quando vier a chuva não vai dar conta, não vai ter jeito, não vai dar mais. Senhor, as irmãs falaram para Jesus, se o Senhor estivesse aqui isso não aconteceria, e eu te digo, quem disse que Ele não estava? Quem é que disse que você está só? Quem é que disse que o Senhor não vem em teu socorro? Quem é que disse que o Senhor não se antecipa aos fatos? Quem é que pode dizer que em meio à luta, aos enfrentamentos, às adversidades que você eventualmente tem enfrentado, Ele não está ao seu lado em todo o tempo, em toda hora, até que seja revelado diante dos seus olhos o milagre de Deus? Feche teus olhos na liberdade. Milagres estão disponíveis. O Senhor sabe o que Ele tem gerado no seu coração. O Senhor sabe o desejo mais íntimo que Ele tem gerado em ti. O Senhor sabe o milagre que você tem buscado e aquilo que você tem clamado. O Senhor não desperdiça lágrimas, Ele não desperdiça dores. Ele sabe exatamente o que se passa contigo, o que te é importante. Eu não estou falando isso para te agradar, meu irmão, minha irmã, estou te falando a palavra de Deus. E ela disse que se crêssemos, nós veremos a glória de Deus, e nós cremos. Nós estamos aqui porque cremos, nós submetemos essa palavra porque cremos. Nós sabemos que o Senhor é o presente, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, no tempo da tribulação, porque cremos. Nós sabemos que Ele está aqui porque cremos na sua palavra, e Ele diz, onde dois ou mais se reunissem em seu nome, Ele ali estaria. Ele está aqui, disponível a ser tocado, disponível a ser buscado, disponível para que você perceba o quão grande Ele é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Por isso eu quero te desafiar, em nome de Jesus, para que você creia, se submeta ao tempo de Deus e saiba definitivamente que vai dar tempo. Vai dar tempo de cumprir a promessa, vai dar tempo da terra dar o seu fruto, vai dar tempo de haver ressurreição. A palavra de Deus diz que muitos criam devido ao testemunho de Lázaro, criam tanto que pensavam em matá-lo, estiveram planejando matá-lo, mas o Senhor o guardou. Como vai guardar a promessa cumprida na tua vida? O Senhor não vai te dar nada para que você seja subtraído daquilo que Ele te deu. O Senhor não vai te dar nada para que seja temporário. O Senhor, aquilo que Ele vai dar e fazer é para que você glorifique, testemunhe do nome grandioso do Senhor na tua vida. O teu milagre será o testemunho para que muitos estejam se entregando ao Senhor. Em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você que sabe que tem sido difícil aguardar esse tempo. Que tem sido difícil aguardar esse tempo, que tem sido difícil enfrentar os processos. Você sabe exatamente o que o Espírito Santo tem falado com você. Sai do teu lugar, você que tem tido dificuldade quanto a enfrentar os processos que você tem vivido, até que o milagre chegue diante dos seus olhos, esteja palpável às tuas mãos, cada um olhando para a sua vida. Sai do teu lugar, vem aqui à frente.